custo, exatamente. Tá Não certo. falamos da questão dos... O custo realmente É isso, a cerca de... pergunta foi direcionada à questão contábil-financeira. O custo realmente, a senhora tem razão, é cerca de 50% maior do que a receita. E eu justifico com esse serviço social que é prestado. 50%. Eu não, empiricamente, não posso... É em torno disso. Sabe? Ok. Depois os vereadores vão complementar, Pois mas sim. eu só estou seguindo aqui o escopo que nós fizemos para convocá-lo, né? E o terceiro ponto, que é se há realmente a existência ou não de estudos pela administração na questão da possibilidade da terceirização do serviço oferecido pelas termas Antônio Carlos. Se essa questão da terceirização paira realmente em relação às termas Antônio Carlos. Paira, sim. Esse ano nós já tivemos a visita de 3 altos funcionários da Codemig. Não me lembro o nome delas aqui, mas uma é gerente de negócios, a outra é gerente de patrimônio e um rapaz que é administrador de empresa que veio aqui e ficou 3 dias na Serma fazendo um levantamento de viabilidade econômica para terceirização e cujo parecer dele foi absolutamente inviável. Aquele comércio seria inviável para aquilo. E mesmo para sublocação de espaços, também é inviável, porque as termas é um projeto dos anos 20, inaugurado em 1929, então é um prédio obsoleto. Ao contrário do que se pensa, o empresário, segundo a Codemig fala, que é norma contratual que o empresário seja do ramo hoteleiro. Então, aquilo, por exemplo, para se fazer um evento, é inviável. Digamos que vamos fazer uma festa de formatura, uma festa de casamento lá, não tem banheiro para atender isso. Não cabe ninguém. Então, tem um salão lá, tamanho desse aqui, cabe 200 pessoas, mas tem 2 banheirinhos. Então, comercialmente, é inviável. Eu acredito que nenhum empresário teria coragem de assumir um custo mensal elevado para tomar conta das termas, mesmo com a terceirização de espaços, com a sublocação de espaços, que, por exemplo, ocorre hoje, segundo informações, com o Palace Cassino, que aluga-se para casamento, para formaturas. Lá é inviável para isso, é um prédio, embora seja um patrimônio artístico e cultural fantástico, ele é inviável para isso. Mas que a Codemig diz que vai terceirizar, diz que vai terceirizar. Essas 2 funcionárias falaram isso. Eu não lembro o nome dela, mas se eu der um telefonema lá, eles me falam na mesma hora. Quem são as 2 gerentes que estiveram aqui. Bem, tem mais alguma colocação antes de passar aos vereadores? César, mais alguma coisa que não está? Olha, sobre a terceirização... Sobre a terceirização ou sobre qualquer outro sobre assunto que você queira falar? Sobre a terceirização, então, eu falaria como cidadão pós-caldense, né? Eu sou absolutamente contra. Por causa da história, principalmente agora, até tomei a liberdade de trazer um DVDzinho, se a senhora quiser mandar projetar. Claro, fica à vontade. Apenas 2 ou 3 minutos sobre a inauguração da biblioteca, que foi tombada essa semana que passou. É um DVDzinho. Tem áudio? Tem. E sobre o tombamento da biblioteca. Quer dizer, a única biblioteca sobre termalismo da América Latina. Negócio muito importante. Tem uma profissional que trabalha lá, a Jussara Marrique, que é historiadora, formada em turismo. Hoje, na minha opinião, a maior autoridade em termalismo de Poços de Caldas da região, palestrante, dá palestras na Unicamp. Fui convidado agora para palestrar no México sobre termalismo e nós temos o privilégio de ter essa menina lá como servidora. Servidora não, como contratada, ela é chefe de serviço, é uma sumidade. E essa menina é que consegue toda essa beleza, isso aí historicamente, culturalmente, é muito importante, sabe?
Essa é a biblioteca que está sendo montada lá agora. É a única da América do Sul. É aqui neste espaço que os profissionais das termas se dedicam ao máximo para um resgate histórico que estava jogado em um porão e quase ninguém sabia desse tesouro escondido no subsolo do prédio. Conhecimento que agora todos terão acesso. São mais de 1000 livros de escritores de Portugal, França, Alemanha, Itália e de outras partes do mundo que foram recuperados, além dos renomados autores de Poços. Um acervo que reúne literaturas, quadros e até móveis que foram amontoados e quase se perderam no tempo. Eu costumo falar que foram os livros que me estudaram, né? Então foi em cima desse acervo que eu fiz o mestrado e o doutorado. E eles estavam aqui, mas eles não estavam à disposição do público. Então eles estavam guardados em uma sala, em péssimas condições, né? E o nosso trabalho foi justamente organizar essa biblioteca e deixar à disposição do público. Eu pensei, se eu posso estudar neles, todo mundo pode também. Então a ideia foi essa, organizá-los, organizar o acervo, catalogar, higienizar e colocar à disposição da população. Mesas, cadeiras e armários. Essa mobília foi comprada para a inauguração das termas em 1932. Tudo isso foi resgatado por Marcelo, que tem orgulho de reconstruir e manter viva a história da cidade, que se desenvolveu através das águas medicinais. Então, o povo estava abandonado e também eles fazem parte da história, eles acompanham todo o processo das termas. Então, nada mais do que ser mais termas e revitalizar e para o pessoal apreciar, né, curtir, né? Que também faz parte da história. É aqui nesta sala que vai funcionar a Biblioteca das Termas Antônio Carlos, que estava fechada há muito tempo. 7 funcionários da Prefeitura trabalham no resgate de livros, livretos, revistas e publicações científicas. E quem vier visitar o espaço vai poder conhecer nomes de autores que escreveram a história do termalismo no mundo. As águas nos trazem e trouxeram benefícios, esperança, cura e qualidade de vida. Nos materiais resgatados, imagens aéreas da cidade, a construção do balneário, além de muitas fotos de pacientes antes e depois do tratamento, militares da Revolução Paulista e tantas outras que serão divulgadas para o público em breve. Todo o material é catalogado e registrado na Biblioteca Internacional. A gente fez uma catalogação com o número universal de catalogação e agora a gente já está na fase de etiquetamento. A gente está etiquetando os livros para já serem organizados na prateleira, para já ficar à disposição de todos os usuários e quem quiser utilizar para pesquisas também. Aqui você encontra toda a história do início das águas em Poços, no estado, no país e no mundo. Todo o acervo nos remete ao passado e nos mostra como tudo foi escrito e bem planejado. Os títulos relatam assuntos termais desde o século XIX. Registramos esta revista Clínica Termal Vichy, datada em 1905. Neste rico acervo, a primeira edição da Revista Brasileira de Crenologia, escrita em 1933. Tem livro que conta a história das águas termais no estado de Minas Gerais em 1920, Revista Médica de 1931, título que fala sobre as águas de Araxá. A ideia é que esta seja uma das melhores bibliotecas públicas do país sobre termalismo. Nós pegamos essa sala para colocar a biblioteca e eu espero realmente que essa biblioteca permaneça aqui eternamente agora, né? E que ninguém mais tire esses livros desse local, porque isso é uma riqueza cultural para Poços de Caldas, né? Muito bem. Então, a gente não deve deixar isso na mão da iniciativa privada, né? Acho que a Codemig não conhece essa face das termas. Eu vou enviar um DVD desse aí para lá, para eles tomarem conhecimento dessa história importante, né? Isso aí, do ponto de vista cultural, do ponto de vista turístico, é muito importante. E isso foi feito por iniciativa dessa menina. Sabe, ninguém mandou, ninguém pediu. Esse rapaz que está restaurando esses móveis, o Marcelo, ele é um auxiliar administrativo, caldeireiro. Embora ele seja formado em História e agora está já no último ano de pós-graduação, então ele é um historiador e apaixonou-se por essa restauração de móveis antigos. Ele é que está restaurando sem custo nenhum.
todos esses móveis que estavam, não é jogados, são móveis obsoletos e que estavam guardados em porões, a maioria deles ali quando foi desativado aqui o Complexo Santa Cruz, estavam todos esses móveis lá e hoje estão chamando a atenção de turistas, né? Fotográfico, isso aí, cada um mais maravilhoso do que o outro, né? Na sala da diretoria lá, por exemplo, tinha um conjunto de, a senhora teve o prazer de sentar, é um negócio mais, dá vontade de roubar, não dá levar para casa, de tão bonito que é aquilo, entre aspas, claro, né? Então isso tudo faz parte da história de Poços de Caldas. Bem, obrigada, César. Eu vou passar então aos vereadores. O primeiro vereador já inscrito é o vereador Jonei. As perguntas. Senhora presidente, secretário, vereadora, vereadores, Mantovani, muito obrigado pela sua presença aqui. Sua presença aqui sempre nos enaltece pela pessoa que você é, a sua simplicidade. Quanto tempo você está nas termas? Tempo? Desde janeiro do ano passado, até 12 meses do ano passado, com 9 desses meses, esse tempo aí. Tá, eu vou fazer umas 4 perguntas para você. Depois você me responde no final, se possível. Na sua época não foi que houve intervenção do Ministério Público lá? Houve intervenção do Ministério Público quanto à reforma, alguma coisa assim, na época? Eu não diria intervenção. Nós recebemos lá em abril do ano passado a visita de um promotor chamado doutor Emanuel. Mas não foi por iniciativa nossa, não foi por solicitação nossa. De repente, ele apareceu lá com um oficial de justiça lá do Ministério Público para conferir os trabalhos que foram prestados pela construtora para a Codemig. Então, ele fotografou tudo, mas não me disse a que veio, né, mas ele foi lá para conferir os trabalhos que foram prestados, andou pelo porão afora, tudo, porque diz ele que queria conferir os termos aditivos que anteriormente, esses números que falo não são certeza, mas anteriormente uma reforma que estava prevista para 10 milhões, chegou a mais de 15. Então, ele queria, através do Ministério Público, questionar, mas eu estava lá 2 meses, só não conhecia nada, apenas acompanhei ele fotografando. Mas logo depois ele foi transferido, ele estava aqui substituindo uma promotora que estava de licença maternidade, e hoje esse promotor, o doutor Emanuel, se encontra em Camanducaia. Então, com a ida dele para lá, não teve mais assim nenhuma ação. Mas que houve esse levantamento através do Ministério Público, houve. A nível, sim, de governo estadual, não municipal, não houve nenhuma denúncia nem nada. Tá. A manutenção preventiva dela está ok? Porque você acabou de falar aí que estourou a manutenção preventiva. Porque você acabou de falar aí que estourou uma bomba esses dias lá. Falta de manutenção? Isso aí foi o seguinte, não é. É uma bomba de passagem que aquece a água, mantém aquecida a água da piscina. Falar que foi um estrondo. Foi. Minha mulher estava passeando com minha netinha na praça e pensou que eu tinha morrido. Ele telefonou para mim e falou: o homem deve ter morrido, quem fica lembrado do porão, mas não morri. Então não teve problema nenhum, não teve risco nenhum. Chegou a tremer, mas não era assim nada de risco. E essa bomba é que foi então retirada novamente pela Perfil, mais de mês isso aí. E, segundo o engenheiro, esse aparelho custa 300 mil conto. E eles já estão substituindo, mandando o aparelho novo para pôr no lugar. Acredito que até no fim desse mês já esteja novamente funcionando a contento. Certo. A lavanderia continua desativada ali? Hein? A lavanderia? Lavanderia? A lavanderia foi reformado o espaço físico, mas nós não conseguimos apurar se, nós que eu digo, o secretário de Turismo, o doutor Manuel, se existia no projeto inicial a reestruturação da lavanderia, porque anteriormente, por informações, a lavanderia funcionava. A prefeitura reformou a máquina de lavar, a máquina de secar, e que foram levadas lá para o depósito. E aí a Codemig ia enviar uma lavanderia nova, mas esses aparelhos não vieram. Então, a lavanderia hoje é terceirizada. Tá. Nós não temos a lavanderia lá, não vieram as máquinas. Os banheiros continuam fechados por falta de segurança. Banheiro? Os banheiros. Na realidade, o banheiro estava sendo usado
por morador de rua, sabe? Nós tivemos vários problemas lá de ordem moral nos banheiros. São banheiros pequenos, não são coletivos, é um pequeno banheiro, como esse que tem aqui no hall lá. E ali estava o pessoal acostumando, como é muito sofisticado lá, né, tem papel, tem toalha de papel, tem sabonete, é tudo perfumado, tudo muito bonito. Tinha gente que estava fazendo ponto lá, todos os dias lá tomar sua higiene pessoal, fazia fila. Né? Então, aquilo, agora em todos os setores tem banheiro. Na hidrologia feminina e hidrologia masculina, na sauna, para todo lado tem os banheiros masculino e feminino. Só aquele ao público lá, que nós optamos por manter fechado, e foi uma grande medida, deu muito certo. Mas, quando as pessoas precisam, estão visitando, fotografando e pedem para usar o banheiro, na mesma hora o funcionário vai lá e abre, não houve nenhuma reclamação nesse sentido. Quem achou ruim foi o pessoal da feira lá, que lá é mais perto do que o outro, porque o banheiro público lá da prefeitura é mais sofisticado do que o nosso, porque o banheiro público da prefeitura tem funcionário e funcionária o dia inteiro para cuidar daquilo, e nós não temos para isso. Então o nosso estava ficando meio depredado. E o pessoal da feira ali, para economizar 30, 40 passos, queria usar o banheiro das termas. E isso estava dando problema. Chegava na segunda-feira, para nós não era difícil a gente limpar aquela coisa errada. Ali falta a guarda municipal, né? Porque vocês mexem com valores ali, vocês não têm guarda durante o dia. Não tem. Faz falta? Faz. Muita, né? Faz falta, muita falta. Tá. O doutor Marcos Untura também é um grande termalista aqui em Poços, né? O Marcos Untura, você falou da Exatamente. O doutor Marcos Untura também é um grande nome, né? Sem dúvida. Agora, só para fechar aqui o seguinte, a água dos Mário Mourão, a mesma quantidade que se gasta nas termas, o gasto é a mesma coisa ou tem diferença? Não, nas termas... Obrigado, viu? Nas termas, o gasto de água sulfurosa é maior, porque as termas é bem maior. O balneário tem 20 banheiros, né? Nas termas tem 58. E mais o sulfurô. Então, o gasto é maior. Mas uma grande quantidade de água sulfurosa vai para o Palace Hotel. É uma tubulação direta de 4 polegadas, que passa direto e reto. E não tem nem medida, porque o hidrômetro é travado. Então, nós temos uma caixa d'água lá nas termas de 240 mil litros. E ela tem uma ligação direta que passa ele vai direto para o Palace Hotel. Então, eu penso que o Palace Hotel deve gastar mais água do que a terma por causa da piscina. A piscina de água sulfurosa. Então, ela tem que estar em constante mutação de água para manter a temperatura, porque a temperatura é natural. Ok. Vereador Paulo Eustáquio, depois vereador Rogério. Depois vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, Motovani, diretor do balneário, prazer falar contigo, também está nessa casa. Foi feito algum requerimento, diretor, do qual, indagado por esse vereador, a respeito do funcionamento do balneário. Em 2015, existia 59 banheiros nas termas Antônio Carlos. Estão em pleno funcionamento, naquela época, só 11. Já foram tomadas providências em algum sentido? Já estão todas funcionando? Não. Uma das perguntas, então, por favor. Não estão funcionando porque nós não podemos mexer nelas, porque elas estão em garantia, né? 5 anos. E continua somente as 11, no caso? Continuam 20 banheiros funcionando. 5 em cada setor. Tá. Então, a respeito também, eu gostaria de fazer outra pergunta, também para o senhor aí, se já foram feitos, vamos dizer assim. Já respondeu. As reclamações são eles estavam um pouco preocupados, inclusive com a gratuidade. Como é que está funcionando isso? Deus que eu abordei o senhor também a respeito da hidroginástica, o senhor já falou e respondeu, mas a gratuidade está funcionando normal? Como é que está? É gratuidade só para os usuários do SUS, que vem com prescrição médica. Agora, existem alguns convites, por exemplo, esses dias a banda da Polícia Militar fez uma apresentação lá, então o secretário autorizou que nós dessemos 20 cortesias para os 20 militares da banda, que fizeram uma belíssima apresentação lá. Agora, convite, essa coisa é quase que inexistente.
Correto. Daqui da Câmara, nunca nenhum vereador pediu gratuidade nenhuma lá. Tá. Outra coisa, eu queria saber do senhor a respeito da privatização. Existe, o senhor tem conhecimento de alguma coisa desse sentido? Porque eu tenho sido procurado por moradores de Poços de Caldas, dizendo que nós não podemos perder esse patrimônio, né, que já existe muita privatização, no caso, aqui na cidade de Poços de Caldas, e aquele é um patrimônio que é do povo, né? Não é do executivo, nem do legislativo, mas sim do povo. O senhor acha que existe possibilidade de uma privatização? Sim. Segundo a Codemig informa, eles têm plano de privatizar. Vão fazer. Na realidade, eu conheço pessoas de Poços de Caldas já receberam e-mail já pedindo para fazer inscrição para privatização. Eu já vi esse e-mail isso no ano passado, de empresários de Poços de Caldas que recebem para participar da privatização. A concorrência para a privatização. Então, com a negociação com a Codemig para a renovação da concessão, que seria o executivo. Agora, não fomos comunicados oficialmente de nenhum processo que não tenha sido relacionado à renovação de concessão. Então, agora existe a possibilidade de uma privatização? O senhor tem conhecimento desses empresários de Poços de Caldas? Só verbalmente. Não veio nada oficial. Por escrito não tem nada? Não. A única coisa que veio por escrito foi uma minuta de convênio no ano passado para renovar o convênio com a prefeitura, mas foi uma minuta evidentemente enviada pela Codemig de Belo Horizonte, que foi até vergonhosa, porque era para renovar o convênio até 31 de dezembro de 2016. Porque eu pergunto... Tinha 16, 17 meses e exigia da prefeitura de Poços de Caldas que fizéssemos a obra de exaustão. O que é exaustão? Os vapores da sauna, dos banhos, que não tem exaustão para aquilo. Então, brevemente, aquelas paredes estarão emboloradas e mofadas, né? Então, tem que fazer exaustão. Mas os engenheiros da Codemig que vieram aqui dizem que a exaustão é mais cara do que a reforma que foi feita. Então, nessa minuta que veio, a prefeitura deveria fazer exaustão. Deve estar algum mês, 16 meses, deve ser 16 anos. Mas é uma obra que passa de alguns milhões. Porque são lajes, tem que fazer 136 furos nas lajes para fazer exaustão. Correto. Mas então, oficialmente, ainda não veio nada. A preocupação é a privatização, no caso, como foi o caso do Palace Cassino. Hoje a comunidade mais pobre não tem condições de frequentar aquele e nem pagar os custos que ele existe. Claro. O Palace Hotel. E me parece, informação que não é extraoficial, dizendo que vai ser o mesmo empresário. Então é melhor fechar a coisa e dar para determinado empresário que vai ter essa concessão. Se tivesse, não sei. Nós estamos aguardando e estamos de olho nessa privatização, se vai ser endereçada a qualquer essas pessoas que detêm esses determinados locais. Embora eu não tenha... Isso é em nome tenha... da população que a gente reclama, porque é um negócio que é do governo, mas nós temos que cuidar, que também está no nosso município. Essa é uma questão que, geralmente, quando eu respondo como cidadão, porque eu sou apenas um diretor interino que cuida daquilo lá, né? Mas as autoridades maiores, que são os senhores, secretários de turismo, prefeito, vice-prefeito, eles dão muito valor naquilo. Eu tenho certeza que eles não são favoráveis a isso, senão já teria acontecido. Né? Que na época eles pregam tudo, toda a população vai poder servir. Hoje um acho que as termas vamos dizer, de um Palace Cassino chega em 30, 40, 50, de acordo com o freguês, do bolso do freguês. Meu vereador, eu penso assim, a única coisa que tem em Poços de Caldas que não tem no resto do país é a água termal, a água sulfurosa. É o maior atrativo turístico de Poços de Caldas, eu acho que é o termalismo. Porque é muito antigo, é muito conhecido, né? E somente a gente que está lá dentro o dia inteiro vê quanto aquilo é. E é pouco divulgado, né? A gente poderia divulgar mais, né? Aquela novela que foi feita da Globo lá, deu muita ênfase. Nós fizemos uma reportagem muito interessante há pouco tempo atrás, exatamente com o filho de um senhor que foi citado agora mesmo aqui pelo vereador Tiago, que é o Canhão. Né? O Canhão, ele era gerente do Banco Itaú, veio transferido para cá, não é isso? E ele tem um menino de 7 anos que foi até objeto de uma reportagem na Globo Nacional. Ele tem lá uma alergia de pele qualquer, e que eles são de São Paulo, a família, o Canhão é de São Paulo, a esposa dele. Né? E esse menino foi fazer um tratamento de pele lá no Hospital das Clínicas.
E a mãe dele contando, falou isso em rede nacional. O dermatologista, professor de lá, falou para ela, olha, eu vou fazer uma receita caseira, a senhora só conhece Poços de Caldas? Ela falou assim, eu moro lá. Então, é lá que está a cura do seu filho. Um professor lá do Hospital das Clínicas, pode conferir com a esposa do Canhão. Então, isso aqui é um negócio raro. O termalismo nosso aí, essas fotografias que foram projetadas aí de pessoas que tinham seríssimas doenças de pele. Naquele tempo, no passado, tinha uma ala onde estava o furor, hoje chamava ala horripilante. Tinha uma plaquinha, ala horripilante, porque antigamente aqueles pessoal que tinha hanseníase, lepra, não sei o que, era tudo tratado aí. Então, hoje já não existe mais isso, está erradicado essas doenças, mas as doenças de pele, o tratamento, a solução é aqui em Poços de Caldas, só aqui, não tem outro lugar não. Muito obrigado, eu agradeço e espero que isso não aconteça. A privatização da Balneário Antônio Carlos. Vereador Rogério Andrade. Mantovani, em questão de horas extras lá, isso aí qualquer um que administra sabe que você pagar hora extra todo mês, todos os dias para o funcionário, isso é inviável administrativamente. Você tem que colocar funcionário no lugar. Você não pode falar para o funcionário fazer hora extra todos os dias, quando é excepcional você tem, eu acho. Existe algum projeto de acabar com essas horas extras contratando mais funcionários? Existe sim. O projeto para isso, inclusive houve essa sugestão por parte da presidente Regina, que as termas funcionassem, abrissem às 14 horas e fechassem às 20 horas. Se isso traria algum prejuízo financeiro, social, e foi esse estudo que nós estamos elaborando lá agora, com bastante viabilidade, para que ela só abra em meio expediente, conforme a prefeitura. Durante a semana. Senhora? Durante a semana. Durante a semana, de segunda a sexta, né? E no sábado e domingo, quando a cidade está cheia de turistas, que funcionasse. Então, essa seria inicialmente a primeira solução. As termas, ao invés de abrir 8 horas da manhã, abrisse às 14 horas. Foi uma sugestão da presidente, né, que eu levei para o secretário encomendou um estudo para os técnicos da prefeitura, e talvez isso seja viável, que para os usuários da cidade, nós estamos fazendo esse levantamento, o que acontece de manhã cedo lá, que poderia não funcionar de manhã, poderia funcionar só à tarde, e nós estamos já enviando esse estudo, então eu penso que brevemente, talvez, a prefeitura queira adotar esse critério. Com isso, acabaria as horas extras. Mantovani, a gente está falando de um prédio, 1920, 1932 e tal, e a gente está num tratamento de 1920, 1932, e nós estamos ali vendendo o que vendia lá atrás. Não está na hora de modernizar os serviços das termas, começar a oferecer serviços diferentes para uma população que a gente queira trazer para cá no turismo? Aquele tempo, eu nasci no turismo, vivi nisso aqui, conheço isso aí muito bem. O cara vinha e ficava 21 dias aqui tomando banhos termais para se tratar. Hoje ninguém tem condição de fazer mais isso. Se esquece. Então o tratamento era 21 dias, o doutor Benedito falava, tratava do pessoal, 21 dias tomando banho, tratava da pele, ficava bom. Os hotéis aqui todos lotados, 21 dias e tal. Modernizou. Será que para ela se tornar rentável, tornar-se atrativo do público jovem, vir conhecer o que é um termalismo, então não precisava modernizar o negócio? Nós precisava já dar o prédio é um prédio suntuoso, antigo, concordo com isso, mas não estava na hora de modernizar o atendimento, fazer coisas mais viáveis. Eu vejo assim ali algumas coisas assim, que você remota ao tempo antigo. Então eu vejo lá, se eu receito para o paciente lá no posto de saúde, banhos termais, 5 sessões? Não pode fazer, tem que ser o tratamento em 21 sessões. Não, mas 5 sessões, vamos lá. Então tem algumas coisas que o pessoal que está lá, eu acho que a gente tem que modernizar. Para você atrair turista, pensar no turismo, que eu concordo com você que é o grande filão de ganha-pão nosso aqui em Poços de Caldas, é o turismo, e passa principalmente pelas termas Antônio Carlos, depois os pontos turísticos, o que a gente tem para oferecer, mas não está na hora. Como a gente vai trazer um jovem de 16 anos para ir nas termas?
que se oferece para ele, para um jovem de 16 anos, para ir nas termas? Ele vem aqui uma vez, não quer voltar nunca mais. Eu vou naquela cidade coisa de velho, lá não vou voltar mais. Você tem que atrair gente jovem, porque quem está vindo aqui hoje é porque os pais trouxeram eles há 30 anos atrás. Eu vou, meu pai passou lua de mel em Portugal, estou vindo visitar Portugal, onde meu pai passou lua de mel. Então nós precisamos crescer no turismo, modernizando, oferecer coisa jovem, coisa para o pessoal vir, limpeza de pele, coisa. Eu acho que está precisando modernizar. Agora, uma coisa que me preocupou do que você falou aqui é o seguinte: nós estamos sem convênio. Ou seja, as termas está ilegal. Se você pensar bem, não tem o convênio. O funcionário da prefeitura está lá dentro da prefeitura, está trabalhando lá, não tem convênio. Como que está sendo feito isso? Isso é uma coisa ilegal. Tem que se resolver isso. Se o contrato prorroga por 16 meses, 17 meses, 10 anos, 20 anos, eu acho que não, que tem que ser resolvido. E outra coisa, já que vai privatizar, por que não privatiza para o município? Já que a Codemig quer privatizar, vamos lá, pegamos. O município pega, que para o município é viável isso aí. O que você vai tratar do SUS, que você vai fazer tudo isso em benefício da comunidade, melhora muito. E aí a cidade pode investir em modernização e tudo isso. Então, eu não sei qual que é os planos, eu tenho um conhecimento que lá tem jeito de fazer um monte de tipos de tratamento, tem um monte de coisa que pode ser feita, só que precisa modernizar. Então, não é nenhuma, pondo para fora uma coisa que eu vejo que tem que ser feito. Se você for em balneários fora do país, que tem águas quase iguais à nossa, é diferente. Sabe? Então, você tem que trazer público jovem, que é aí que a gente perpetua o nosso turismo. Então, eu acho assim, como fazer isso? Eu acho que vocês devem ter um plano. Agora, se não tem um convênio, como que você pode também fazer isso? É uma coisa que fica difícil, é complicado. Então, é só uma ideia mais para falar disso. Eu acho que o que a gente precisa estudar, eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ter um estudo muito grande, um trabalho muito grande em cima disso, porque é o que você falou, isso é a fonte de renda do município. Foi e vai ser por muitos e muitos anos enquanto a gente tiver água termal. Porque se parar a água termal, vou te falar uma coisa, vai ser complicado Poços de Caldas. Porque para vir no Cristo Redentor que não tem nada, para vir na Pedra Balão que não tem nada, para vir no Country Club que não tem nada, na Cascada das Antas que acabaram com ela, Véu das Noivas que não tem nada, ninguém vem passear aqui em Poços de Caldas. Ou a gente reestrutura o turismo em torno das termas e faça crescer, ou senão Poços de Caldas está mal fadada a ficar uma cidade que já viveu do turismo, que já viveu do cassino, que já viveu de não sei o que lá, e só contando histórias e do passado. Obrigado. A sua sugestão é brilhante. Eu vou informar o secretário dessas ideias, e quem sabe a gente consegue levar avante a partir do seu plano. Muito obrigado. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, Mantovani, muito obrigada pela sua presença aqui, não é? Eu fiz um pedido há uns tempos atrás e vieram respostas do período de 2015 e depois de 2016 até abril. E a coisa mais interessante é que as termas, pelo levantamento, mesmo tendo os banhos gratuitos do SUS, sexagenários, fisioterapia, né, sem custos, ela não apresenta nenhum problema, mas o balneário Mário Mourão, constantemente, ele tem mais cortesias, mais coisas gratuitas, entre aspas, aqui não cortesias, gratuitas do que a paga. Então, se a gente faz aqui um paralelo, como é que está o balneário Mário Mourão? Mesmo porque veio uma receita apresentada de 1.138.000 receita. Como você já alegou que mais 50%, então, entre balneário e termas, nós devemos ter um rombo de 1.800.000, é isso? Já que há mais de 50, é isso mais 50? Qual que é, afinal de contas, o tamanho desse déficit das termas do balneário? E por que o balneário Mário Mourão vem assim, em 2015, ele já teve mais banhos
gratuitos do que banhos pagos, né? Será que também não estava na hora de tomar uma atenção, porque é o conjunto termal, né? O balneário e as termas. Pois bem, o balneário, ele dispõe de 20 banheiras. E elas são mais adequadas ao idoso, porque são umas banheiras antigas. E esses banhos do SUS, quase que na totalidade, é lá. 90% é lá. Por causa da facilidade, o povo prefere ir lá, porque não tem escada, porque é mais perto dos pontos de ônibus. Então, praticamente a gratuidade é só lá. Com relação a esse, entre aspas, custo, entre aspas, prejuízo, o que seria? A folha de pagamento dos 72 servidores que trabalham nos serviços termais. Entretanto, se porventura as termas os serviços termais forem privatizados, esses 72 servidores não serão demitidos, eles serão reaproveitados. Um vai pagar, vai para a Secretaria de Saúde, o custo vai ser o mesmo, não vai cair nada. Então, as termas ainda alivia a prefeitura em quase que 75% desse custo. É onde eu defendo que não é um prejuízo. Eu comparo com a UPA, né? Que lucro da UPA? Nada, só prejuízo. Mas ele cuida do povo. E as termas também, se a gente for analisar a diferença que dá do custo da folha de pagamento para o faturamento das termas, eu incluiria nessa gratuidade de pessoas carentes, de pessoas doentes, de pessoas que não têm condição nem de se locomover. A maioria são idosos que vêm de ônibus e voltam a circular porque não pagam o circular. São pessoas que vivem numa linha de pobreza mesmo, e que merece a atenção do poder público, né? E esse, então, seria o perfil desses banhos gratuitos? Exclusivamente. 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 Não tem nada diferente. Mas, de qualquer forma, Mantovani, isso já que apresenta uma renda aqui, né? Informação do professor Rômulo, inclusive secretário de Turismo aqui, de 1.138.000 entre os dois serviços nesse período. Então, a gente pode falar que há uma continuidade de um rombo assim, monetário, vamos lá, de um déficit aqui entre o custo e a parte entre o que recebe e o que arrecada, quase de 2 milhões, 1.800.000, 1.900.000. É isso. Eu acredito que sim. É isso. Não, é que os serviços termais são realmente importantes. Eu não acho que se iguala à UPA. Eu acho que a UPA tem uma coisa clínica muito mais... né? Talvez ele seja um serviço de saúde complementar, mas importante, que nos dias de hoje se utiliza menos até. Exatamente. Não menos importante, mas utilização menor, né? Mas, de qualquer maneira, aqui... né? Porque os números aqui realmente nos mostram que, em termos de atendimento, mesmo com 20 banheiras, as termas têm satisfeito aí um público aí muito grande, né? Uma prestação de serviços ainda muito grande de pessoas aí. Né? Mas aí vem a questão realmente monetária. A precariedade, monetária. porque nós trabalhamos apenas com cerca de 20% a 25% da capacidade, porque nós temos de 59 banheiras paradas, nós temos 20. Só 20 funcionando. O resto a gente não tem o que fazer, tem que fazer das tripas coração para poder... Eu tenho a impressão que o prefeito ainda me mantém lá porque eu não tenho salário. Porque eu sou servidor público, né? Então eu não ganho nada para ser diretor, por isso que ele não mandou embora ainda. Justo. Muito obrigada. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, queria primeiro dizer que é uma satisfação para nós recebê-lo aqui em nossa casa e ainda mais trazendo essa notícia tão alvissareira que o senhor não morreu, né? Fiquei feliz aí com a notícia que o senhor não morreu. Segundo, eu queria também deixar bem conceituado essa questão no serviço público. A gente não trabalha com o conceito de prejuízo, porque aquilo não é um serviço autônomo. A gente trabalha com o conceito do déficit público. Então, existe lá uma receita menor do que a despesa. Então, nós temos um déficit. Segundo as suas palavras, né, e para deixar isso muito claro,
nós temos uma receita bruta de R$1.100.000, R$1.100.000 e poucos mil reais, um pouco mais talvez, e um déficit de 50% do faturamento. Ou seja, então nós temos um déficit anual de 500 mil. Então não é 1 milhão, não é 1,5 milhão, não é 2 milhões. É 500 mil reais que é o déficit. Que é um déficit consistente, é um déficit importante, mas de qualquer modo não é um rombo de 1.800.000. Vamos deixar isso bastante claro. Quero cumprimentá-lo pela sua exposição, mas quero também cumprimentá-lo pela biblioteca. Eu acho que esta organização desse acervo preciosíssimo que Poços de Caldas tem, merece inclusive uma tentativa de se buscar apoios para, quem sabe, conseguir comprar aí um mobiliário de uma farmácia antiga, para que esses livros pudessem ser colocados nesse mobiliário. Buscar aí um projeto, né, com apoio aí das empresas públicas de Poços, da própria Codemig, do DEMAI, quem sabe, e buscar aí um mobiliário desses, do período, né, 1920, 1930, para que esses livros pudessem ter aí a organização espetacular. A gente já tem que entendê-la como um grande avanço, mas sem dúvida nenhuma poderíamos ter aí esse agregar valor à nossa biblioteca com um mobiliário dessa qualidade. Também fiquei muito feliz ali quando passou rapidamente uma imagem de uma revista termal dos anos 20, com um artigo do Dr. Aristides Melo e Souza. O Dr. Aristides Melo e Souza vem a ser o pai do grande Antônio Cândido Melo e Souza, considerado um dos maiores sociólogos, um dos maiores antropólogos e um dos maiores críticos literários do mundo, que viveu aqui em Poços de Caldas a sua infância e a sua juventude, e até os anos 90, enquanto a idade ainda permitia, ele vinha 2 a 3 vezes por ano a Poços de Caldas. Hoje, já bastante avançado, acho que ele deve estar com 93 ou 94 anos, pouco viaja, mas é uma figura de que o Brasil tem grande orgulho, e Poços de Caldas também deve se orgulhar dele. Então, essa referência aqui ao Dr. Aristides, que eu vi ali na imagem. No mais, quero reiterar aqui meus cumprimentos pela sua exposição e pelo trabalho que desempenha lá nas termas. Quer fazer alguma coisa? Não? Bem, eu iria fazer umas considerações, mas meus colegas já fizeram. Quero reafirmar a preocupação da falta do convênio, que o Rogério colocou muito bem. Iria falar também em relação à questão dessa possibilidade da logística operacional em relação à hora de abrir, fechar, porque nós observamos lá, né, Johnny, uma não otimização, né, muito grande, pagando hora extra para não otimizar o espaço dessa natureza. Talvez realmente, depois de estudo, levantamento, é claro, tudo tem que ser em cima de estudo, essa possibilidade aí de, durante a semana, funcionar em horário mais restrito, que com certeza vai diminuir, né? Vai diminuir sem prejudicar nada, né? Então, a gente tem que pensar realmente. Demais, César, agradecer aí e a preocupação, né, com a questão da terceirização, que é algo que temos que ver com muita atenção e carinho, os vereadores aqui e os próximos aí, vereadores aí da próxima legislatura, né? Bom, quero agradecer a sua presença, seu carinho, viu, César? Pessoa muito simpática, que nos atendeu. Mais uma vez, quero dizer que convocação se faz regimental, né? Não tem outro jeito, temos que usar esse termo. Mas agradecer pelos teus esclarecimentos aí, viu? E espero que consiga diminuir esse custo lá, para diminuir esse prejuízo. E essa questão, a única pergunta que agora, assim, por que a Codemig, por falta do convênio, é que ela não pode fazer a manutenção, não. O conserto dessas banheiras? Não. Não é por conta do convênio? Não faz porque não quer. Porque tem nada, é deles, ué. Não faz porque não quer? Ué. Tá. É duro, né? A empresa que fabricou as banheiras,
chama Albacete. Certo. É uma empresa sediada em Petrópolis. E nós nunca conseguimos, embora seja antiético, que eu me dirija diretamente a essa pessoa, que é mais que terceirizada, porque é da Codemig, a Codemig contratou uma construtora que sublocou essa empresa, que fabricou essas banheiras, mas mesmo assim, eu tentei de tudo, ver se consegui um contato com essa empresa, cansei de telefonar, o dono chama Antônio Albacete, mas ele nunca nos deu atenção. Entendi. Nunca. Então, agradecer, viu, Mantovani? Seja sempre bem-vindo a essa casa. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Muito obrigada. Peço aos vereadores que... Obrigada, viu? Você entregou para cada vereador? Entreguei. Tá. Obrigada.